Olá, meu nome é Bruna, sou integrante da Unidade Curricular de Recursos Físicos do professor Tiago e vamos falar sobre artrite reumática. O nosso grupo é composto por Bruna, Davidson, Luan Matheus e Mariane. A artrite reumática é uma doença inflamatória autoimune sistêmica crônica, cujo principal alvo é a sinóvia, com consequentemente inflamação e proliferação, além de erosão óssea justa-articular e destruição da cartilagem. Sua apresentação clínica é caracterizada pelo envolvimento das articulações, que frequentemente resulta em deformidades articulares irreversíveis, que são encontradas na doença em longo prazo. Suas características sistêmicas podem afetar outros órgãos, como pele, olhos, pulmões, coração e até mesmo os vasos sanguíneos. É uma doença que acomete 1% da população adulta mundial, sendo a doença reumática mais comum entre mulheres, numa proporção de 3 mulheres para um homem, com pico de incidência de 50 anos aos 75 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade. O fator de risco modificável mais bem estabelecido é o tabagismo. Isso ocorre em virtude da inflamação e formação de proteínas citrulinadas nos pulmões. Outros fatores de risco importantes são a periodontite e o microbioma, que estão frequentemente associados a gatilhos da reativação da doença. Nessa imagem, podemos observar uma articulação saudável e uma articulação artrítica, com suas respectivas células e diferenças. É notório a inflamação através da presença de células T, macrófagos, células dendríticas, células B e extravasamento de leucócito, que, como podemos observar, não consta na articulação saudável. A causa exata é desconhecida, sendo sugerido uma conotação multifatorial relacionando os fatores comportamentais, como o estilo de vida, alimentação, fatores ambientais, fatores genéticos, que, embora não seja determinante, aumenta o risco de desenvolvimento da doença em cerca de 3 vezes em pacientes de primeiro grau. Desequilíbrio hormonal, o que explica o fato da doença ocorrer mais vezes em mulheres e apresentar melhora clínica no período de gestação. Deficiência de vitamina D, certos hábitos dietéticos, como obesidade ou consumo excessivo de sal e café, tabagismo, mesmo que o paciente não fume mais, então, quanto maior for o número de fatores associados, mais será o risco de desenvolvimento da doença. Nessa imagem podemos ver a evolução do antes, durante e depois de uma mão acometida com a doença da artrite reumática. As manifestações clínicas de artrite reumática são a astenia, que é a ausência ou perda da força, fadiga, mal-estar, febre baixa, dores musculoesqueléticas, dificuldade para movimentar mãos e dedos, principalmente pela manhã. Geralmente, em períodos de crise, sempre vai haver essas dores, calor, edema, rubor, rigidez matinal, sensibilidade e aumento das temperaturas nas articulações. As características da artrite reumatoide são compostas por instabilidade articular, nódulos subcutâneos, deformidade em pescoço de cisnes nos dedos, deformidades em dedos botero, tumefação na articulação metacarpofalangianas e punho e desvio nas articulações metacarpofalangianas. A primeira imagem, nós temos nódulos subcutâneos nos dedos. Na segunda, deformidades em pescoço de cisne. Na terceira, desvio nas metacarpofalangianas. E na quarta, uma deformidade em dedos botero. Recursos físicos. Hidroterapia. A hidroterapia é uma modalidade que combina água aquecida com recursos terapêuticos com o objetivo de auxiliar no tratamento de algumas condições físicas e lesões. Promove ao paciente o aumento da força muscular, melhora do equilíbrio, melhora do condicionamento respiratório, nervoso, renal, circulatório e musculoesquelético. Existem materiais que são utilizados nos atendimentos que podem ser usados para facilitar a flutuação, para desafiar ou assistir o equilíbrio e para gerar resistência ao movimento. Essa técnica vem sendo difundida e aprimorada para proporcionar bem-estar físico e psicológico. Existem alguns exercícios específicos para os reumáticos. São as atividades ativas,
que nos casos que os movimentos ativos não são realizados, os ativos podem ser realizados para evitar rigidez articular. A temperatura e os efeitos das propriedades físicas da água auxiliam no ganho de amplitude com menos dor. Atividades ativo-assistidas, ativas e resistidas. A resistência à água é adicionada a grandes amplitudes de movimento, aumentando a força muscular durante o exercício. O que vai variar o objetivo será a velocidade e a direção do movimento. Adicionar resistência ao movimento ainda pode ser feito usando equipamentos como halteres, tornozeleiras ou um hidrotone. Exercícios isotônicos e isométricos. Exercícios de estabilização ou incapacidade de realizar movimentos articulares pode se beneficiar de contrações isométricas. Em geral, pode ser usado para otimizar o fortalecimento muscular precoce durante a fase inicial do tratamento. Há uma ênfase no uso de exercícios isotônicos nas fases intermediárias e avançadas. Diferentes graus de amplitude de movimento, velocidade e direção determinarão o grau de esforço muscular durante o movimento com base no processo do paciente. Controle postural. As variações de exercícios, equilíbrios, coordenação motora e ganho de amplitude de movimento devem ser prescindidas de um bom controle postural, com exercício de estabilização de tronco sem dor e sem compensação. Exercícios em cadeia cinética fechada e aberta. As atividades sem sustentação de peso podem ser muito utilizadas nas fases iniciais do tratamento para evitar a descarga de peso articular. É um ótimo recurso para ganho de amplitude, resistência e força. Auxilia na funcionalidade, mobilidade articular e nutrição capsular. Os exercícios de cadeia fechada proporcionam sustentação de peso, propriocepção e controle de movimento. Podem ser utilizadas com apoios estáticos, barra, step ou dinâmicos, prancha, macarrão e halteres, potencializando a estabilização articular e muscular com contrações. Ultrassom. O ultrassom é um recurso da eletroterapia definido como uma forma acústica inaudível, cujas frequências para o tratamento por meio de vibrações mecânicas são superiores a 20.000 Hz. Estimula a circulação sanguínea local, acelerando o processo de inflamação. Realiza a vasodilatação, reduzindo o edema e estimulando as células de colágeno. Na artrite reumatoide será utilizado o ultrassom de 1 MHz de modo pulsado com efeito não térmico, com intensidade de 0,5 a 1 watts por centímetro quadrado, dependendo da sensibilidade do paciente. Método de aplicação. Podem ser aplicados por dois métodos, contínuo ou pulsado. Contínuo produz maior quantidade de calor, produzindo um efeito térmico que auxilia na cicatrização, diminui o inchaço e tem eficácia no tratamento de lesões crônicas. Pulsado não produz efeitos térmicos, estimula a cicatrização e diminui os sinais inflamatórios. Frequência: 1 MHz para tratamento de lesões profundas, 2 MHz, procedimentos dermatofuncionais. Intensidade: agudo, 0,1 a 0,3, subagudo, 0,2 a 0,5, crônico, 0,5 a 1 watts por centímetro quadrado. Modo de utilização: colocar uma camada de gel condutor diretamente na área a ser tratada. Em seguida, deve acoplar a cabeça do equipamento sobre o gel aplicado, fazendo movimentos lentos. Os movimentos são de forma circular, de forma de 8, de cima para baixo ou de um lado para o outro. Não deve deixar parado sobre o mesmo local. Tempo de aplicação. O tempo de aplicação é calculado. Tempo igual a área dividido por era. No caso clínico a seguir, nós temos uma paciente, JCM, 74 anos, sexo feminino, dona de casa. Chegou à clínica de fisioterapia em maio de 2023 com um diagnóstico clínico de artrite reumatoide nas mãos e punhos. Relata rigidez e que a dor piora pela noite. Na radiografia, constatou alterações articulares, redução do espaço articular e nódulos bem aparentes. A paciente relata limitações para realizar suas atividades habituais, como pentear o cabelo, lavar roupa ou louça, varrer a casa, vestir a roupa, calçar sandálias, consequente do inchaço e dor causados pelo avanço da inflamação. Relata que fez o uso de medicamento manipulado durante 10 anos e, após esse uso, continuou sentindo dores e inchaço, até que procurou um médico responsável e, após exames feitos, decidiu começar o tratamento através de medicamentos injetáveis. Na anamnese feita, colhemos todos os dados e, em seguida, submetemos a paciente para uma avaliação fisioterapêutica. De início, começamos pela inspeção,
que foi observado a presença de edema, vermelhidão, deformidades e desalinhamento. Na palpação, observamos alterações de temperatura, nódulos, rigidez articular e presença de dor. Após, iniciamos a avaliação através da escala analógica visual, onde foi constatado pela paciente que a dor varia entre 8 e 9. O segundo teste foi conduzido por um goniômetro, onde foi avaliado a flexão, extensão, abdução e adução de punho, flexão, extensão, abdução e adução dos metacarpofalangianas, flexão e extensão interfalângicas proximais, flexão interna do polegar, extensão interna do polegar, extensão interna do segundo ao quinto dedo, interfalângicas distais, sendo detectada uma diminuição na amplitude de movimento, dor e rigidez articular. Através do resultado da goniometria, decidimos não fazer o teste de força, pois a paciente relatou durante o teste bastante desconforto. Nas imagens a seguir da mão da nossa paciente, podemos observar que há um desvio ulnar das articulações metacarpofalangianas. O dedo da paciente se encontra em pescoço de cisne. É possível observar também diversas deformidades em suas articulações e punhos. O objetivo e o tratamento traçado para a nossa paciente foi visando o seu bem-estar e preservando as suas necessidades. Então, um dos objetivos foi melhorar a função articular e muscular através do alongamento ativo assistido na hidroterapia de membros superiores com ênfase nos punhos e dedos, como abrir e fechar as mãos e os dedos, desvio ulnar e desvio radial de punho, flexão e extensão de punho, flexão e extensão do polegar e extensão dos dedos. Aumentar a força muscular dos músculos extensores e flexores de punhos, mãos e dedos através de exercícios combinados na piscina aquecida, de extensão e flexão de punhos e dedos, com auxílio de equipamentos flutuantes, como halteres e bolinhas sem espículas. Melhorar a amplitude de movimento das articulações de punhos, mãos e dedos, através também de exercícios de propriocepção articular, com o uso de bola ou prancha sob a mão, alcance lateral de parede com bola média, abrir e fechar os dedos com uma bola macia sem espículos, fazendo um movimento de garra. Diminuir a dor, edema e as deformidades, combinando os exercícios de hidroterapia com sessões de ultrassom de 1 MHz no modo pulsado e fonoforese com gel anti-inflamatório, que é um transporte de fármaco através da pele utilizando ondas sonoras, produzidas pelo ultrassom, fazendo com que a nossa paciente tenha uma qualidade de vida melhor e mais prazer nas suas atividades de vida diária. Obrigada pela atenção.